A deputada Bia Kicis defendeu pelas redes sociais o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, convocando os cidadãos a se manifestarem. Ela disse: chega de hipocrisia. Não dá mais para alguém dizer que defende a democracia, que defende a Constituição, que defende o cumprimento de leis e defender as atitudes de Alexandre de Moraes. Não dá mais. Chegamos ao fundo do poço. Só que do jeito que as coisas andam na democracia relativa do Brasil, se você chega no fundo do poço, você abre um alçapão e você cai mais fundo. A deputada mencionou a decisão do empresário Elon Musk de encerrar as operações da rede social X, antigo Twitter, no Brasil, após o ministro Alexandre de Moraes ordenar a prisão da administradora brasileira em meio a ordens ilegais de censura. Bia Kicis mencionou: Elon Musk, que é um defensor da liberdade, está tirando o Twitter do Brasil. Ele se recusa a cumprir ordens ilegais. E no final do seu manifesto ontem, da sua publicação no Twitter, onde ele coloca toda a decisão, ele diz que está na hora dos brasileiros escolherem ou a democracia ou o Alexandre de Moraes. Bia Kicis rebateu a narrativa de que qualquer coisa dita por um juiz é uma ordem judicial e por isso deveria ser cumprida. Ela explicou que para ser uma ordem judicial e merecer o respeito, a ordem deve seguir as leis vigentes no país. A deputada explicou: quando uma decisão judicial ela se dá ao arrepio da lei, ela viola a lei, ela contraria a lei, ninguém é obrigado a cumprir essa decisão. A deputada convocou para as manifestações dizendo: é um absurdo a gente assistir homens desse Brasil que teriam o poder de fazer algo e não fazem. Homens e mulheres, mas no caso, eu tenho que falar especificamente de um homem que teria o poder na caneta de parar com essa tirania, de parar com essa destruição do Brasil. E esse homem não faz isso. É o povo brasileiro que tem que escolher, como disse o Elon Musk. Vocês vão escolher a democracia ou Alexandre de Moraes? Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa.
No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Chega de hipocrisia. Não dá mais para alguém dizer que defende a democracia, que defende a Constituição, que defende o cumprimento de leis e proteger, defender as atitudes de Alexandre de Moraes. Não dá mais. Chegamos ao fundo do poço. Só que do jeito que as coisas andam, né, na democracia relativa do Brasil, se você chega no fundo do poço, você abre, tem um alçapão e você cai mais fundo. É assim. O X, antigo Twitter, decidiu fechar as portas do seu escritório no Brasil. Tudo porque Alexandre de Moraes quer obrigar o X a censurar pessoas sem justificação, ao arrepio da lei. E o Elon Musk publicou ontem que recebeu novas decisões, novas ordens do Alexandre de Moraes, sempre sigilosas, e que elas simplesmente violam a lei no Brasil, na Argentina, onde estão alguns desses que ele quer censurar, certamente, e a lei americana, né? Onde fica o Elon Musk, onde fica o Twitter. E pelas leis americanas, nenhum empresário americano pode violar as leis, nem dos Estados Unidos, nem do outro país onde funcione. Pois bem, o Elon Musk, que é um defensor da liberdade, está tirando o Twitter do Brasil. Ele se recusa a cumprir ordens ilegais. E no final do seu manifesto ontem, né, da sua publicação no Twitter, onde ele coloca toda a decisão, ele diz que está na hora dos brasileiros escolherem ou a democracia ou Alexandre de Moraes.
não é? O Gustavo Gayer fez um vídeo que eu recomendo que vocês assistam, onde ele mostra a decisão, ele lê a decisão e mostra toda a sua indignação também. Então está na hora dos demais ministros do Supremo, na hora do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, tomar uma atitude. Ou será que nós vamos continuar indo cada vez mais pro fundo? O Brasil virando uma republiqueta. Uma republiqueta, gente. Porque, sabem, os outros países que não tem mais o X, a China, Coreia do Norte, Irã, agora a Venezuela. O ditador Maduro acabou também de acabar com o Twitter, o X na Venezuela. E agora isso está acontecendo no Brasil, por ordem de um homem, Alexandre de Moraes, que não se submete às leis, que não se submete à Constituição. Ele só quer impor a própria vontade. Vocês sabem por quê que a decisão judicial precisa ser cumprida? Sempre se disse, né? Decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. Porque a decisão judicial, a sentença, sempre foi a materialização da lei. A lei é para todos, todos são iguais perante a lei. E quando um juiz dá uma sentença, uma decisão, ele tem que fazer cumprir a lei. Então ele pega a lei e transforma em algo concreto. E é por isso que não se pode discutir, porque nós estamos numa democracia, se vive sob o domínio da lei, não é? Agora, quando uma decisão judicial, ela se dá o arrepio da lei, ela viola a lei, ela contraria a lei, ninguém é obrigado a cumprir essa decisão. Mas como aí vem a força bruta, não é? Com ordens de prisão e esse tipo de coisa, multas impagáveis, como tem sido feito, por exemplo, imposto ao Daniel Silveira, não é? Então, o Elon Musk, ele simplesmente fecha as portas e vai embora, porque ele é um defensor da ordem, da lei e da liberdade. E ele não vai se submeter à tirania. Então, minha gente, é isso. 7 de setembro, todo mundo na Paulista. Se você não puder ir para São Paulo, nas ruas da sua cidade, agora é impeachment de Alexandre de Moraes. E olha, é um absurdo a gente assistir homens desse Brasil que teriam o poder de fazer algo e não fazem. Homens e mulheres, mas no caso eu tenho que falar especificamente de um homem que teria o poder, a caneta, de parar com essa tirania, de parar com essa destruição do Brasil. E esse homem não faz isso. Então, gente, 7 de setembro é o povo brasileiro que tem que escolher. Como disse o Elon Musk, vocês vão escolher a democracia ou Alexandre de Moraes?